Como que eu saí de um quartinho, gente, que eu morava em São Paulo, um quartinho, e até dividia, acolhi uma amiga lá que tava sem casa e fui para um apartamento mais confortável, né? A permissão, onde você sabe que você merece. Quando eu pergunto o que é merecimento para mim, me vem uma história também na minha mente e eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que as histórias que a gente vive, elas são inspiração e caminho. Então eu vou contar essa história. A semana passada, eu tive a visita de uma amiga querida aqui que chama Gláucia, e ela me visitou nesse apartamento que eu moro hoje. Pra quem não sabe, gente, hoje eu moro de frente pro mar, né, numa cidade tranquila. Então, realmente hoje eu vivo num lugar que a maioria das pessoas gostariam de viver. Inclusive, quando eu era criança, eu ficava imaginando, nossa, eu queria viver, né, de frente pro mar, ter uma qualidade de vida. Então, hoje, de fato, quando eu falo de realização, eu vivo esse lugar, né? E aí, quando a Gláucia entrou aqui no apartamento, a gente se olhou e ela falou, eu falei, Gláucia, você, desde que a gente se conhece, você já visitou todas as minhas casas. E ela me abraçou e falou, minha mana, minha irmã, é verdade, eu te conheci num quartinho, um quarto pequenininho que ficava na escola de terapias lá em São Paulo, a Olos. Eu não sei se você já conhece, mas sou muito grata a essa família da escola que me acolheu, me alugando um quarto lá, né? E eu ainda, naquela generosidade, acolhi uma amiga e dentro do quartinho, então ficava eu e a amiga, mal cabia a gente, mal cabia as nossas coisas. E a Gláucia me conheceu exatamente nessa época, então. Vendo naquele quartinho com a Nara, eu pagava, né, lá na época era 1.200 de aluguel, e eu tinha muito medo de poder pagar algo melhor em São Paulo, porque São Paulo, os imóveis são muito mais valorizados, diferente da realidade de Blumenau, que foi onde eu nasci. Eu tenho uma casa alugada em Blumenau, mas era muito diferente. E eu tava no início da minha empresa, né? Isso foi em 2018, gente. Olha que fantástico. 2018, a Gláucia me conheceu naquele quartinho em São Paulo. E eu fiquei meses procurando uma casa. Por quê? Porque eu já tinha entendido que eu merecia um lugar mais confortável, um lugar onde eu tivesse mais espaço para me organizar, que fosse bonito, que eu me sentisse ocupando a minha vida, a minha casa, né, mulher ali dentro. Então, eu fiquei meses e meses procurando, só que eu era exigente. Eu não merecia qualquer coisa. Tá? E quem me conhece, isso já vem lá de trás, porque quando criança eu morei em lugares, em barraco mesmo, não sei se na região de vocês é bem conhecido, mas casas bem simples, bem humildes, e graças a essas casas me trouxeram até aqui e também eu pude ver que hoje eu posso viver diferente, né? Mas então eu era exigente, eu botava lá nas pesquisas da casa para alugar que eu queria uma casa perto do metrô, que eu queria uma casa que já tivesse semi-mobiliada, né, que tivesse várias coisas legais, uma estrutura, uma segurança também, enfim, tudo isso em São Paulo, né? E aí era tudo bem caro. Eu dizia, não, até tal valor eu vou pagar. Moral da história, eu achei a casa, gente. Quando eu entrei, até o número, achei o apartamento, até o número do apartamento era 125 e é um número especial para mim, por causa da lei do tempo, é o meu quintal, então ali já tava falando comigo. E eu fiquei encantada, e logo atrás de mim já vi um casal visitar esse apartamento, eu fiquei apavorada, né? Mas eu saí dali e o aluguel ia ser mais que o dobro do aluguel que eu tinha lá no quartinho, gente. E eu não tinha uma renda que justificasse eu aumentar essa despesa fixa mais que o dobro. E aí eu saí do apartamento com uma sensação ambígua. O medo que você sente, né? O merecimento, eu mereço viver isso, eu mereço viver nesse apartamento. E o outro, o medo. Como que eu vou me permitir pagando mais que o dobro do que aquilo que eu vivo, né? Pago ali no quartinho. E aí, gente, olha só. O que a mulher menina foi fazer? Pedir aprovação pro papai. Ai, gente, vocês estão entendendo onde eu tô chegando?
naquele momento super feliz que tinha achado, me achando eu mereço, e o universo foi generoso, porque dentro dos valores esse é o menor valor e o melhor apartamento, né? E eu não estava pronta e insegura, com medo, liguei pro meu pai e falei: pai, achei um apartamento, mas ele custa mais de 2,5, né? Hoje eu pago, então acho que eu pagava 1,5, 1,200 na época. E eu quero muito, mas eu tô com medo. E sabe o que o meu pai falou, gente? Ele falou assim: minha filha, conta fixa vence rápido, chega rápido. E hoje tu não tem uma renda mensal, tu não tem uma renda estável. E o valor era muito mais do que eu tenho minha casa alugada em Blumenau, né? Então, quando ele falou isso, gente, me deu uma raiva, sabe? Me deu uma raiva, assim, porque o que a gente quer ouvir? Não, vai lá, tu vai conseguir. Nossa, isso vai te fazer bem. A gente quer ouvir isso. Mas meu pai foi muito sábio, né? Dentro da realidade dele, vocês vão entender o que isso significa no resgate do nosso merecimento, tá? A realidade que o nosso sistema familiar traz. Então, uma mulher me perguntou: Fran, por que a gente sabe que merece as coisas, mas que a gente não consegue realizar? Então, eu perguntei para ela, e essa pergunta eu faço para você: quem do seu sistema realmente realizou aquilo que queria? Respira isso, escuta o corpo. Quem que você conhece realmente realizou, se permitiu, usou o seu merecimento, seu direito de escolher para viver aquilo que queria? Se vocês reconhecem alguém. Então, dentro dessa história que eu contei para vocês, que eu estava empolgada, mas estava com medo, e a minha criança precisava pedir a aprovação do meu pai, e ele falou: minha filha, a conta chega rápido. E sim, é a realidade do meu sistema, né? O meu sistema conseguiu tudo com muito trabalho, com muito sacrifício, trabalhando muito sério, tendo segurança ali, né, do que ia receber. E eu tava quebrando um padrão, óbvio que ia assustar todos aqueles que de alguma forma não puderam viver isso. E outra, um zelo e um cuidado, né? Tão nova, lá em São Paulo sozinha, como é que ela vai se virar? Eu não tenho condição de ajudar, né? Então é também uma cautela, uma responsabilidade. Então por que é tão difícil esse merecimento, gente? Porque ele não é um padrão, ele não foi passado de geração em geração. Então, gente, a gente acha que merecimento ali no Google é só aquele que realmente merece por um dom, por uma habilidade, mas todos esses do nosso sistema tiveram dons, habilidades, talentos, fizeram movimentos, alguns deu certo, alguns não. Mas, na grande parte, o padrão, aquilo que a gente recebeu, né, na nossa genética, é uma informação de limitação, de não poder voar alto, sonhar alto, realizar alto. Se a gente vai mais profundo no nosso sistema, gente, a gente vai ver que aqueles que conseguiram um pouco mais tiveram que sacrificar muito. Então, o merecimento, ele vem atrelado à dor, a sacrifício, à dificuldade, sabe? A muitas coisas negativas. Então, por que muitas vezes a gente está prestes a realizar algo fantástico? Por exemplo, essa viagem que eu vou fazer em família, que eu já contei para vocês, que é o sonho que eu vou realizar, e foi o que me inspirou a abrir essa série de lives para que vocês se realizem também. Porque eu quero que vocês tenham referências, modelos, inspirações de pessoas que sim, pessoas comuns, que saíram de situações difíceis, desafiadoras, mas que resgatando internamente, trazendo esse autoconhecimento, esse autocuidado, esse automerecimento, aos poucos estão quebrando esse padrão e realizando e fazendo diferente. Não é do dia para a noite.
muito trabalho, muito compromisso interno, porque eu não acabei a história de São Paulo. Ah, gente, então ninguém do nosso sistema. Então foi por mal que o meu pai falou isso? Jamais. Foi cuidado, preocupação, zelo. Antigamente eu ia dizer que foi por mal, talvez, mas hoje eu tenho a consciência que todo o meu sistema teve que ser muito prudente, muito coerente, porque quando perdia muito, às vezes até questão do básico, de sobrevivência, de faltar comida, de faltar muitas coisas, né? Então, dentro do meu sistema familiar hoje, meus avós vieram de muita dificuldade, mas trabalhando demais, sacrificando muitas horas com os filhos. Eles deixaram um terreno para cada um, que é onde eu tenho minha casa, graças aos meus avós, ao meu pai. Tenho essa casa alugada hoje, né? Então, sabe o que eu fiz naquele momento de dor? Naquele momento que eu tava com várias emoções confusas, porque ao mesmo tempo que eu encontrei o apartamento que eu queria, eu mereço viver isso, tinha uma raiva do tipo, eu não fui aprovada, e quem sou eu no meio de tudo isso? Então eu respirei. Abracei a minha criança, vi aquela raiva, dei um lugar para ela, e na raiva mesmo, mas com muito amor, porque eu tava consciente, né? Eu estava atenta àquilo que estava passando ali comigo. Eu acolhi minha criança e falei assim, ó, você, minha criança, abraçando, gente, você, minha criança, é uma criança muito sonhadora. E eu lembro quando você ficava lá pequenininha, sonhando em viver numa casa boa, porque não era realidade, vivia em barraco. Eu lembro que você ficava sonhando de estudar, de conhecer várias pessoas, de conhecer vários lugares. Até me emociono, gente. E eu falei pra ela assim, agora eu posso fazer algo por você. Eu sou a mulher e eu faço por você o que você merece. Eu vou fechar esse apartamento e eu vou trabalhar, eu vou fazer o que é preciso para que a gente possa ter uma vida com conforto, uma vida com ambiente, né, bonito, que você se sinta bem, com facilidades, né, porque não tem facilidade morando num quartinho pequeno. E aí eu já dei o sinal pro cara da imobiliária e como mágico as coisas se organizaram, o apartamento foi meu, né, aluguei. E a Gláucia pôde ir nesse apartamento, chegando lá ela me deu um abraço forte e disse, mana, o que foi você sair daquele quartinho e vir para esse apartamento? E gente, quando eu tô falando de apartamento, é um apartamento simples, tá? Mas comparado com a minha realidade era, uau, um casarão, né? Vocês entendem? Vocês estão entendendo isso, eu acredito, né? Porque talvez seja algo que você mesmo passou, né? Então, eu fiquei uns 9 meses nesse apartamento e não foi fácil, gente. Foi muito difícil. Mês a mês, vinha a voz do meu pai, minha filha, a conta fixa chega rápido. Foi um mergulho, foi nesse apartamento, assim, ó, que eu vivi uma transformação de escassez, de merecimento, porque assim, era tanta sombra que vinha, do tipo assim, você não pode pagar, você não dá conta, não tem só apartamento, tem cartão de crédito, você precisa se manter aqui, você isso, você aquilo, o dinheiro tá acabando e não tem... Gente, eu lembro que eu senti uma dor que me sufocava. Como é bom ter rede de apoio, de amigas e de pessoas, né? Então a gente tinha um trabalho com mulheres, eu ligava pra Júlia, pra Gláucia, pra Elise e dizia, amiga, eu vou entrar em parafuso, eu tô com medo de não ter dinheiro, eu tô com medo disso. E aí conversava, fazia os movimentos ali de dar um lugar, ia pro banho, respirava e vinha assim, muito minha ancestralidade, muito aqueles que não conseguiram viver uma vida próspera, tranquila, né, de poder viver coisas que queriam mesmo. Então fiz muito movimento sistêmico e principalmente, gente, baixei a cabeça e trabalhei. Foi daquele apartamento que surgiu muito conteúdo que tem ainda no YouTube, que tem aqui para vocês, né? Porque na medida que eu ia passando para vocês, eu tava fazendo aqueles movimentos. Então eu já falava de prosperidade, mas eu falava de alguém dentro do furacão,
curando esse processo com a escassez, com o merecimento, né? Então eu tava nesse lugar, abrindo esses portais aí, reafirmando essa escolha de que sim, eu mereço viver o melhor, eu mereço ter qualidade de vida, e de lá minha vida só melhorou, gente. Então lá foi um portal assim para hoje ter através do convite da minha amiga, ter vindo pra praia, ficar 50 metros da praia. Ali eu produzi ainda mais conteúdos, porque ali eu já não tava na escassez, eu já não tava no medo. Ali eu já tava usufruindo de tudo aquilo que eu tinha trabalhado dentro de mim, com a minha ancestralidade, com a minha criança interna, com a minha adolescente, com a minha mulher madura. Então essas coisas que eu precisavam ser vistas, esse medo da falta, esse medo do fracasso, esse medo de sobrevivência, né, do que eu vou comer. Então tudo aquilo eu fui passando para vocês, e quando eu vim para Santa Catarina, aí a vida, o cenário, a frequência já foi outra, né? E aí eu pude usufruir. Gente, quando a gente vai pro corpo, quando a gente respira, a gente tá fazendo um resgate. Porque aí a gente não tá só absorvendo informação externa, a gente tá olhando o que é pra gente.